Sobre os primeiros versículos aí de Romanos capítulo 4, falando sobre a justificação pela fé, e é o assunto que Paulo vem introduzindo já no capítulo 13 e agora também no capítulo 4, e nós vemos que ele apresenta Abraão como um exemplo de alguém que foi justificado pela fé. E aí na semana passada nós fomos lá em Gênesis capítulo 15, que mostra justamente este episódio onde nos é dito que Abraão creu e foi justificado pela fé. E aqui em Romanos capítulo 4, Paulo ele vai continuar falando sobre Abraão e ele vai levantar uma questão muito importante. Nós não vamos aprofundar essa questão nessa série de mensagens, mas aqui no capítulo 4, Paulo vai aprofundar a questão de que Abraão foi justificado pela fé antes da circuncisão. Abraão ele foi circuncidado e circuncidou a casa dele aproximadamente uns 30, 40 anos depois do episódio onde ele foi justificado pela fé. E Paulo está enfatizando isso aqui no capítulo 4 justamente para dizer que as obras de justiça ou qualquer tipo de sinal externo, qualquer tipo de obediência externa não é base para a nossa justificação. A base para a nossa justificação é somente a fé. Amém, irmãos? Amém. E aí nós vimos que enquanto Deus fazia uma aliança com Abraão, Abraão estava dormindo. E a aliança da justificação é uma aliança que Deus Pai faz com o próprio Deus Filho. E nós vamos ver um pouco hoje que as obras, elas acompanham a fé. Uma verdadeira fé, ela vai gerar boas obras, mas nós não somos justificados pelas nossas obras, somente pela fé em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso, amém? Vamos ler aqui a partir do verso 18. Romanos capítulo 4, verso 18, diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isto lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Esta é a palavra do Senhor, amém? Vamos orar mais uma vez, se puder fechar os seus olhos. Espírito Santo, nessa hora nós, em total dependência do Senhor, pedimos que o Senhor unja o falar da Tua palavra nesta manhã e unja também o ouvir da Tua palavra. Ajuda-me a falar como devo, nem menos nem mais, e ajuda também cada um dos meus irmãos aqui a ouvir a Tua palavra como é devida, com toda a reverência e atenção, Senhor. Nós pedimos, dá-nos uma mente atenta por meio do Teu Espírito e um coração obediente à Tua palavra, em nome de Jesus. O tema da minha mensagem hoje, irmãos, é a fé que espera contra a esperança. Amém? A fé que espera contra a esperança, é o que nós vamos falar hoje. Provavelmente você já deve ter escutado uma frase que diz o seguinte: não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Quantos de nós já ouvimos essa frase aí como uma motivação para nós nos esforçarmos, para nós confiarmos nos nossos esforços, e se nós quisermos conquistar algo que é muito difícil, algo que para muitos é impossível, se nós nos esforçarmos bastante, nós vamos conseguir alcançar aquilo. Ou quantos já ouviram aquela frase que diz, olha,
estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles se divertem, lutem enquanto eles descansam, depois viva o que eles sempre sonharam. Diversas vezes nós ouvimos essas frases como frases motivacionais, mas a realidade é que, na maioria das vezes, quando nós nos esforçamos e confiamos em nossos próprios esforços, essa frase ela poderia ser dita de uma outra maneira. Eu tenho uma sugestão de como essa frase poderia ser dita. Não sabendo que era impossível, foi lá e soube. Não sabendo que era impossível, foi lá e soube. Ou seja, muitas vezes, numa tentativa de confiar nos nossos méritos e esforços, nós tentamos realizar coisas que aos nossos olhos é aparentemente impossíveis e realmente elas eram aparentemente, não só aparentemente, mas de fato eram impossíveis. Mas graças a Deus, quando nós falamos da fé cristã, nós não estamos falando sobre este tipo de crença, uma crença em si mesmo, ou uma crença nos seus próprios esforços, numa crença em seus próprios méritos. Quando nós falamos sobre a fé cristã, nós estamos falando sobre uma fé que ela é depositada completamente em uma outra pessoa que não somos nós. E graças a Deus por isso. E nós devemos aprender sobre essa fé que espera contra toda a esperança, porque eu tenho por mim que a maioria dos nossos pecados, eles são frutos da falta de fé e da falta de confiança em quem é o Senhor. E no sermão de hoje nós vamos ver então que essa fé bíblica e essa fé que está sendo exemplificada aqui por Abraão, essa fé que espera contra a esperança, nós vamos ver 4 pontos sobre essa fé. Nós vamos ver que essa fé bíblica, ela é frutífera, ela produz fruto. Nós vamos ver que ela é uma fé perseverante, ela é uma fé que ela persevera, ela é constante. Nós vamos ver que essa fé, ela glorifica a Deus e ela, ao mesmo tempo, é sobrenatural. Então, ela é frutífera, ela é uma fé perseverante, ela glorifica a Deus e ela é sobrenatural. E nós vamos ver esses pontos na vida de Abraão. Aqui no primeiro versículo que nós lemos, no versículo 18, olha só como o texto começa dizendo, e nós vamos falar sobre essa fé verdadeira que produz frutos. O texto diz: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu. Você percebe como é quase que contraditório a forma como Paulo expressa a fé de Abraão? E muitas vezes a fé bíblica, a fé em Deus, ela parece um pouco contraditória. Porque o texto está dizendo, Abraão, contra toda a esperança, ou seja, contra todas as expectativas, contra todos os números, contra todos os fatos, Abraão, contra todas as evidências, Abraão, contra todas as pessoas dizendo que aquilo que ele estava fazendo era uma loucura, Abraão, contra tudo o que as pessoas estavam dizendo que ele não deveria de fazer aquilo, Abraão, contra toda esperança, contra toda expectativa das pessoas, em esperança creu. Amém, irmãos? E ao final desse meu sermão, o meu objetivo é que seja gerada uma fé em você, que mesmo quando tudo diz ao contrário, você continua crendo. Porque foi essa fé de Abraão, e essa é a fé bíblica. Contra toda a esperança, contra todas as circunstâncias, quando as circunstâncias estão dizendo que aquilo vai dar errado, que aquilo não vai acontecer, que aquilo não é o que você deveria de fazer, contra toda a esperança você crê. E é muito interessante porque o mundo às vezes fala muito isso, né? As pessoas têm aquele jargão, não, contra tudo e contra todos, eu vou em direção. Mas elas acabam depositando a fé e a confiança onde? Nelas mesmas e nos próprios esforços. A fé bíblica também é contra tudo e contra todos, contra todas as circunstâncias, mas do contrário do mundo, que
que deposita a fé e a confiança em si mesmo e na sua própria capacidade, a fé bíblica ela deposita toda a esperança em uma outra pessoa, e essa pessoa é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Minha oração é que até o final da mensagem o Senhor vai gerando essa fé no seu coração, uma fé que crê contra toda esperança. Amém? Nós vamos usar essa passagem de Romanos 4, mas vamos usar uma outra passagem também em Hebreus 11. Então agora eu quero que você vá comigo em Hebreus capítulo 11, onde o autor de Hebreus vai destrinchar um pouco a fé de Abraão. Nós estamos no primeiro ponto, a fé que produz fruto, a fé que frutifica. Depois vamos falar sobre a fé que persevera, a fé que glorifica a Deus e a fé que é sobrenatural. Hebreus capítulo 11, vamos a partir do versículo 8. Olha o que diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Bom, isso que o autor de Hebreus está relatando aqui é aquele acontecido lá em Gênesis capítulo 12. Em Gênesis capítulo 12 é quando Deus encontra com Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem. E o texto nos diz que simplesmente Abraão ouve a voz de Deus, empacota todas as coisas, começa a colocar tudo dentro de caixas e ele simplesmente sai. Perceba o que o texto está dizendo aqui: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Quando foi chamado, Abraão obedeceu prontamente e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, a fé que produz fruto. Abraão poderia gritar e falar para as pessoas a plenos pulmões que ele tinha fé. Agora, se Abraão não pegasse todas as suas coisas, empacotasse tudo aquilo que ele tinha e saísse do lugar de onde ele estava, aquilo não era uma fé verdadeira. Porque a fé verdadeira e a fé bíblica, ela vai produzir em você uma coisa chamada obediência. A fé bíblica vai produzir uma ação, ela vai produzir obras. Quando chamado, Abraão obedeceu e dirigiu-se a uma terra. Agora perceba como esta fé de Abraão é uma fé cheia de esperança, mas contra qualquer tipo de esperança. Porque se você prestou bem atenção nesses versículos que nós lemos, irmão, o texto está dizendo que Abraão fez as malas, saiu da sua terra, foi para uma terra que iria receber por herança, mas olha o que o texto está dizendo no final do versículo 8. Embora não soubesse para onde está indo. Você já reparou nisso? Que Abraão ele sai da terra dele. E eu quero que você se coloque no lugar de Abraão nesse momento. Você tem uma vida feita. Abraão não era novinho, tá, gente? Não era um jovem que estava desbravando o mundo. Eu gosto muito quando os jovens falam o seguinte: eu deixei tudo para seguir a Jesus. A pergunta que eu faço é: mas o que você tinha para você deixar para seguir Jesus? E não estou desfazendo da frase, deixo tudo. Mas quando você é jovem, um adolescente, acabou de sair do ensino médio, fala assim: eu vou largar tudo para seguir Jesus. Aí você pergunta: mas tudo o quê? Tudo que seus pais têm? Tudo o quê? Agora, não é o caso de Abraão. Abraão não era um jovenzinho que ainda não tinha conquistado nada para poder largar o seu videogame, o seu pequeno conforto na casa dele. Abraão ele tinha muitas pessoas que dependiam dele. Ele não era um pai de família, porque ele não tinha filhos, mas ele tinha servos ali na casa dele, ele era casado.
Ele já não era dependente do pai dele no sentido financeiro. Abraão já tinha conquistado muitas coisas. Abraão já tinha bens. Abraão já era um homem reconhecido ali entre os outros homens. Agora você imagina, Abraão deixar tudo o que ele tem, abandonar os seus pais, deixar os seus pais na cidade, deixar todo o conforto que ele tinha de um lugar conhecido, e simplesmente ele muda, ele começa a peregrinar, ele sai da terra dele e vai para um lugar, e as pessoas perguntam: Abraão, para onde você está indo? E a resposta dele é: não sei. Como assim, Abraão? Você está pegando sua esposa, todos os seus servos, e você está levando eles simplesmente em uma aventura? Você está levando eles para um lugar que você nem sabe onde é esse lugar? Irmãos, mudanças sempre são complicadas. Quem já mudou de cidade, quem já mudou de casa, sabe do que eu estou falando. Mudar nunca é fácil. Mudar sempre vai tirar você da sua zona de conforto. Tem pessoas que odeiam mudança. Qualquer tipo de mudança, a pessoa já fica desconfortável. Agora você imagina só mudar para um lugar que você nem sabe onde é. Você nem sabe o que vai te esperar lá. Você não sabe que se você vai chegar lá, se vai ter um lugar para você dormir, se você vai ter o que comer, que condições vai estar a sua família. Você simplesmente muda. Você simplesmente sai para um lugar que você não sabe onde é. Agora, isso é a verdadeira fé. Mesmo quando você não está vendo o que está lá na frente, você, em obediência, vai porque o Senhor mandou. A verdadeira fé produz fruto. E, irmão, perceba que a verdadeira fé, a fé bíblica, ela soa até um pouco irresponsável. Porque se nós estivéssemos perto de Abraão, quando Abraão tomou essa decisão, o que nós falaríamos para ele? Provavelmente nós falaremos o seguinte: a gente quer ser um pouco espiritual. Não, Abraão, eu sei que Deus falou para você ir, mas espera pelo menos para ele falar onde você deve ir. Espera um pouco, espera mais uma direção. Mas o texto está dizendo que Abraão foi sem saber para onde ia. Ele simplesmente pegou as coisas dele e obedeceu. O livro de Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Uma fé que não gera obediência, que não gera uma ação em você, ela não pode te salvar. E esse é o paradoxo que existe entre Romanos e o livro de Tiago. Porque o livro de Tiago vai dizer: você acha que vai ser salvo só pela fé? Não. O homem também é justificado pelas obras. Mas como assim, Tiago? Paulo, em Romanos, ele diz que o tempo inteiro que o homem é só justificado pela fé. E o que Tiago está querendo dizer é que o homem é justificado pela fé, mas qual fé que o homem é justificado? O homem é justificado pela fé que produz obras. Irmão, a Bíblia é muito clara, dizendo que a fé que não produz obras é uma fé morta. Ou seja, não é fé. A verdadeira fé no seu interior precisa estar gerando em você obediência em relação àquilo que o Senhor tem falado com você. Mesmo contra toda a esperança. Mesmo quando todas as pessoas podem te chamar de louco, como provavelmente aconteceu com Abraão. Amém, meus irmãos? Sem saber para onde estava indo, ele literalmente colocou suas vidas nas mãos de Deus que o chamou e acreditou que Deus era um lugar seguro para plantar a sua vida. Este é o nosso primeiro ponto. O segundo ponto que nós vamos ver é que a fé verdadeira é uma fé perseverante, é uma fé diária. Não é simplesmente uma fé que acontece no primeiro dia e depois ela vai esmorecendo. Volta lá para Romanos capítulo 4, a gente vai voltar em Hebreus 11 também. Mas aqui em Romanos 4, no versículo 19, diz: sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade,
pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. E volta lá no livro de Hebreus 11. O texto está dizendo que a fé de Abraão produziu obras contra toda a esperança, com uma mulher que era estéril, ele com mais de 100 anos, quem ainda iria acreditar que era possível ter um filho? E Abraão creu. Abraão creu quando ele sai sem saber para onde vai. E Abraão também crê quando Deus diz que ele teria um filho. Agora perceba que o texto diz que a fé de Abraão ia sendo fortalecida. Mesmo assim, contra toda a esperança e contra tudo aquilo que as pessoas estavam falando, a fé de Abraão não se enfraquecia. A fé de Abraão se fortalecia mesmo em meio a circunstâncias adversas. E aqui no livro de Hebreus, no versículo 9, diz: pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Perceba que a fé de Abraão, irmão, não foi simplesmente uma fé que fez ele sair de onde ele estava e ir para algum lugar. A fé de Abraão foi a mesma fé que fez com que ele continuasse peregrinando na terra da promessa. Você imagina, este primeiro passo de sair da sua casa, abandonar tudo para seguir uma palavra do Senhor, já é algo extremamente incrível. Agora, você permanecer neste caminho, você perseverar peregrinando em uma terra como se fosse uma terra estrangeira, e não somente isso. O texto diz que ele peregrinou como se estivesse em terra estranha e viveu em tendas, como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerce e fundamento. O segredo para a nossa fé não esmurecer, e o segredo que fez a fé de Abraão perseverar, irmão, é porque ele não estava olhando para as circunstâncias terrenas dele. Deus prometeu uma terra física para ele. Deus prometeu um filho físico para ele. Essas promessas eram reais e essas promessas vão se cumprir. Agora, o que levou de fato Abraão a ficar peregrinando na terra da promessa como se ele fosse um estrangeiro? O que levou de fato Abraão a não esmurecer na fé dele? O que levou Abraão a diariamente ser fortalecido na fé? É o fato de que Abraão não estava olhando para aquilo que Deus havia prometido para ele nesta terra. O texto diz que Abraão estava esperando a cidade celestial, a cidade que tem fundamentos. O objeto da fé de Abraão não era algo terreno. O objeto da fé de Abraão não era algo que Deus poderia dar a ele naquela vida presente. Irmão, sabe por que muitas vezes a sua fé fica enfraquecida? Sabe por que muitas vezes você não é fortalecido na fé como Abraão foi? Porque você está esperando algo de Deus simplesmente aqui nessa vida presente. Você está esperando que Deus vai te dar algo aqui nesta era. Quando nós falamos de fé bíblica, é uma fé que vai além de receber ou não coisas que Deus pode te dar aqui nesta era. Se você ficar somente esperando coisas que Deus pode te dar nessa era presente, a sua fé vai ser enfraquecida. Porque nem sempre aquilo que Deus promete para nós significa que nós vamos receber nessa era. Se a sua fé e se a sua expectativa é simplesmente por um melhor emprego, e se Deus não te der um melhor emprego? Você vai esmorecer na sua fé? E se Deus não te der um casamento dos sonhos?
Você vai esmorecer na sua fé? E se Deus não te der aquilo que você está pedindo tanto para Ele aqui nesta era, a sua fé vai ser enfraquecida? Se você tiver com as suas expectativas naquilo que Deus pode fazer com você aqui nesta era somente, com certeza você vai desistir. Irmão, por que é que Abraão, quando chegou lá na terra e não sabia para onde ia, por que ele não voltou? Porque ele estava procurando algo muito melhor do que alguma coisa terrena. Então, mesmo quando todas as circunstâncias terrenas estavam ruins, ele não desanimou, porque ele não estava olhando para aquilo que era terreno. Olha comigo no versículo 13 de Hebreus 11. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Posso ouvir um amém, irmão? Morreram. Tá bom. Obrigado. Daqui a pouco vai trazer o papel higiênico e deixar aqui do lado. Estou derretendo. Preste atenção no que o texto está dizendo. E eu quero que você pense em Abraão. Volta aí na história. Abraão sai da terra, pega todas as coisas dele e vai para uma terra que ele não sabia onde era. Ele passa a vida dele rodando nessa terra. Ele passa o resto da vida dele peregrinando como um forasteiro, morando em tendas. Qual que seria a nossa esperança? Ou o que nós vemos aí no mundo afora? Nós vemos aquelas histórias de superação, né? Fulano de tal, com 80 e poucos anos, até que enfim conseguiu a casa própria. E aí mostra aquela senhorinha bem velhinha, depois de muito tempo, não, agora eu estou morando na minha casa própria e Deus é fiel, eu consegui a casa própria. Ou mostram pessoas que depois de muito tempo, depois de muito esforço, depois de muito trabalho árduo, de fato conseguem alcançar aquilo que elas queriam. Essa é a expectativa de todo mundo. Quantos de vocês estão me ouvindo agora e estão orando por algo com fé? Quantos de vocês estão de fato pedindo algo para o Senhor, crendo que o Senhor vai dar aquilo para você? E Ele pode dar aquilo para você. Ele pode te abençoar aqui nesta era. Mas você precisa entender que o que levou Abraão a perseverar, a ter essa fé que perseverava, é porque os olhos dele não estavam naquilo que Deus prometeu para ele aqui nesta terra. Os olhos deles estavam naquilo que Deus prometeu para o futuro, no reino vindouro. Porque veja só, Abraão morreu sem receber o que Deus prometeu. Deus disse que ia dar uma terra para ele, ele não recebeu. O povo só entrou na terra lá depois com Josué, lá na frente. Abraão não recebeu a terra. Deus disse que ele seria uma grande nação. Abraão viu essa grande nação? Não. E Deus disse que por meio da família de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Abraão viu isso. Irmão, Abraão não viu nada que Deus prometeu para ele. Abraão não recebeu as promessas. E mesmo assim, ele é considerado o pai de todos aqueles que creem. E mesmo assim, ele é o pai da fé. E mesmo assim, ele é o representante de todos aqueles que têm fé. Meu irmão, o que eu estou dizendo para você é o seguinte: se você quer ter uma fé verdadeira, uma fé que frutifica, uma fé que persevera, uma fé que glorifica a Deus, uma fé sobrenatural, você precisa voltar as suas expectativas de fé para o lugar correto. Para que quando, como Abraão, você não receber e não ver aquilo que Deus prometeu, você não vai ficar frustrado com o Senhor. Porque as maiores promessas de Deus para a nossa vida não são para se realizar nessa era.
As maiores promessas que Deus tem para a nossa vida são para se realizar na era vindoura. Amém, meu irmão? Você pode querer a sua casa própria. Você pode querer muitas coisas aqui nessa terra. Mas a sua maior expectativa não pode estar nisso. A sua maior expectativa precisa estar na pátria celestial. Vamos continuar aqui no versículo 14. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíam, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Amém, irmãos? O desejo do meu coração é que nós sejamos essas pessoas que Deus não tem vergonha de dizer: eu sou o Deus daquele povo. Que nós sejamos essas pessoas que, se nós perdermos tudo aqui nessa vida, tá tudo bem. Sabe por quê? Porque a pátria que nós buscamos é celestial. Quem pode nos roubar a pátria celestial? Tudo que nós temos aqui nessa vida, irmão, é sopro, é um vento, pode ser nos tirado. E é por isso que a sua fé precisa estar no mundo vindouro. Porque se você está apegado demais às coisas deste mundo, caso você perca isso, o seu coração vai se ofender com o Senhor. E se você está muito apegado a essas coisas, o que o texto está dizendo? Se eles tivessem lembrado da pátria em que saíram, poderiam voltar. O que isso significa? Quantos de nós estamos voltando para o lugar que nós já havíamos deixado? Quantos de nós estamos nos apegando novamente em coisas que nós já deveríamos ter largado? Tem uma frase que eu gosto muito que ele diz que você pode segurar as coisas, mas segure as coisas com mãos leves. Tá? Você pode ter tudo do bom e do melhor, você pode ter sonhos aqui nessa terra, você pode ter uma família maravilhosa, você pode ter tudo, mas segure tudo com mãos leves. Para que, se preciso for, você soltar tudo para o reino de Deus, você não tenha dificuldade. Segura, mas não agarra muito não, irmão. Porque Abraão não recebeu o que Deus havia prometido. Ainda bem que ele não se agarrou com força a essas coisas, mas ele estava procurando a pátria celestial. Amém? A fé verdadeira, a fé que com esperança crê contra toda esperança, ela produz frutos e ela é uma fé perseverante. Próximo ponto. A verdadeira fé, ela glorifica a Deus. Lá em Romanos 4, diz o seguinte, versículo 20: mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. A verdadeira fé glorifica a Deus. Em Hebreus 11, olha o que o texto diz. No versículo 11: pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar da esterilidade e idade avançada, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. A verdadeira fé glorifica a Deus. Por quê? A verdadeira fé, ela não está voltada para as circunstâncias. A verdadeira fé está voltada para uma pessoa. A verdadeira fé não está voltada para a promessa. A verdadeira fé não está voltada para o que foi prometido, mas a verdadeira fé está voltada para quem prometeu. Quem foi que disse isso? A verdadeira fé é a fé na pessoa, não simplesmente nas ações e no que foi prometido. Se foi Deus quem falou, você pode ter certeza que Ele vai fazer. Essa fé glorifica a Deus
porque honra a Deus como ele verdadeiramente é. Eu quero ler uma frase de Lutero para você, que ele falava sobre isso. Ele diz o seguinte: a fé honra aquele em quem confia com a mais reverente e a mais elevada consideração, uma vez que o considera verdadeiro e digno de confiança. Não há outra honra igual à avaliação da veracidade e da justiça com a qual honramos aquele em quem confiamos. Por outro lado, não há maneira de demonstrar maior desprezo por um homem do que considerá-lo falso e perverso e suspeitar dele, como fazemos quando não confiamos no Senhor. Confiar nas promessas de Deus é a maneira mais fundamental pela qual você pode glorificar a Deus conscientemente. Quando você acredita em uma promessa de Deus, você honra a capacidade de Deus de fazer aquilo que Ele prometeu e a sua disposição de fazer o que disse e a sua sabedoria em como fazê-lo. A verdadeira fé glorifica a Deus porque demonstra que você confia na pessoa de Deus. Agora, o contrário disso é muito grave. Quando nós temos falta de fé, quando nós não confiamos em Deus, o que nós estamos dizendo sobre o caráter de Deus? Quando nós duvidamos do Senhor, o que nós estamos falando acerca da pessoa de Deus? Irmão, você já passou por essa situação? Você está falando a verdade sobre algo e a pessoa desconfiar de você? Se tem uma situação que deixa alguém mal, é quando ela está falando a verdade e a pessoa não acredita nela. A pessoa desconfia das intenções. A pessoa desconfia daquilo que ele está falando. Isso é quase como uma traição. Por quê? Porque ela não está desconfiando do que você está falando necessariamente. Ela está desconfiando do seu caráter. Ela está desconfiando da sua capacidade de dizer a verdade. Ela está desconfiando de quem você é. A desconfiança, irmãos, desonra ao Senhor. Por isso que o mesmo autor de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como que nós vamos chegar diante do nosso Deus e não crer nele? E não crer nas suas promessas, não crer naquilo que Ele nos disse. E o contrário também é verídico. Quando nós cremos em Deus, contra toda a esperança, isso glorifica demais a Deus. Quando nós cremos em Deus, mesmo quando todos estão dizendo não, isso glorifica o Senhor. Irmãos, em Lucas 18... esta passagem me veio à mente agora. Jesus está falando sobre oração perseverante e no final dessa passagem o Senhor faz uma pergunta. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? E sabe por que essa passagem me veio à mente? Irmãos, cada vez mais no nosso mundo, cada vez mais vai ficar difícil manter a fé. Porque cada vez mais nós estamos presenciando diante de nossos olhos uma sociedade secularizada. Uma sociedade que zomba da fé. Cada vez mais, inclusive dentro da igreja, nós estamos vendo uma fé falsa. Uma fé em pessoas. Uma fé em si próprio. Cada vez mais que nós nos caminhando para a volta de Jesus, cada vez mais vai ser difícil permanecer na fé. Porque o mundo vai estar dizendo cada vez mais, isto é loucura. Isto que você está fazendo é insensatez. Mas cada vez mais que nós perseveramos nessa fé, ela glorifica ao Senhor. Imagina qual seria a reação de um pai
que está numa piscina e ele fala para o filho dele, pula filho, o papai vai te segurar. Imagina o filho falar assim, não pai, eu não acredito em você. Qual seria a reação de um pai quando um filho falasse isso para ele? Agora, sabe qual é a alegria de um pai? É ver a inocência e a confiança que um filho tem nele de pular de qualquer altura, porque o pai disse, eu vou te pegar. Isso honra aquele pai. Da mesma forma, a nossa fé, a fé verdadeira, a fé bíblica, é uma fé que glorifica a Deus, como a fé de Abraão, que considerou Deus fiel para cumprir aquilo que ele havia dito. E o último ponto, essa fé é uma fé, irmão, sobrenatural. Ela não é uma fé humana, porque eu quero ler com você o versículo 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Perceba como o autor de Hebreus escreve, olha só, vou ler de novo. 17, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus tivesse dito, por meio de Isaque sua descendência será considerada. Você percebe o que o autor está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, Abraão foi sacrificar Isaque. O leitor deveria se fazer uma pergunta, Isaque? E ele foi sacrificar Isaque? Mas Isaque não era o filho da promessa que Deus tinha prometido para ele? Como assim? Irmão, olhe para a história de Abraão. Sai da tua terra, vai para a terra que eu vou te mostrar. Nem, não sabe para onde que é a terra e ele está indo. Deus dá um filho para ele. Já tinha mais de 100 anos, a esposa era estéril. Todas as promessas que Deus deu a ele viriam por meio desse filho. Aí depois de passar todos esses perrengues, Deus fala para Abraão, agora sacrifica esse filho. Então, o filho que eu te dei, que vai... Todas as promessas vão ser cumpridas por meio dele, sacrifica. E o texto nos diz que Abraão ia fazer isso. E o autor de Hebreus diz, sim, ele ia sacrificar o filho da promessa. Eu quero que você entenda o seguinte, irmãos. Aquele menino, o filho de Abraão, era como se fosse o suprassumo de tudo aquilo que Deus havia prometido. Isaque, ele encapsulava todas as promessas de Deus para Abraão. Tudo que Abraão tinha feito até então, irmãos, estava valendo a pena só por quê? Porque de fato tinha ali um menino, um filho. Quando Abraão olhava para aquele menino, pensava, não, então valeu a pena ter feito tudo isso, está aí o menino. Mas Abraão, olha só a mentalidade de Abraão, ele não estava apegado nem ao filho da promessa. Porque diz que ele vai sacrificar. E aí o texto conclui dizendo no versículo 19, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente recebeu Isaque dentre os mortos. Figuradamente recebeu Isaque dentre os mortos, ou seja, ele estava totalmente na disposição de realmente sacrificar Isaque. Mas sabe por que ele teve toda a coragem de fazer isso? Porque ele sabia que foi Deus que prometeu. Se foi Deus que prometeu, e agora ele está pedindo para eu sacrificar o menino, então Deus vai dar o jeito dele. Essa é a fé verdadeira, irmão. A fé verdadeira, ela não fica tentando arrumar um jeitinho, como ele tentou antes com Ismael. A fé verdadeira, eu estou obedecendo a Deus. Deus, agora é com você. Abraão foi sacrificar Isaque e Deus, está na tua conta. Você que deu o menino, você está me pedindo para sacrificar, então está na tua conta. Por isso que a fé é sobrenatural. Porque a fé humana, ela só faz coisas que você tem uma garantia de que vai dar certo.
Como que você consegue, irmão, entrar dentro de um avião, botar o cinto lá, nem olhar na cara do piloto, não sabe se bebeu, se não bebeu naquele dia, e você voa. Se aquele negócio cair, assim, você morreu. Mas por que você vai e viaja numa boa? Alguns menos, outros mais. Isso não é necessariamente fé. É porque você já viu que teve vários outros aviões que voaram e que não caíram. Aí você bota um pouco de... Não, já que nenhum avião caiu, então eu entro também. Tem um negócio que eu não entendo nas pessoas, gente. É gente que pula de paraquedas. Eu não entendo. Tu coloca a tua vida, você deposita a tua vida em uma mochila. Se a mochila falhar, acabou. Você morreu. Agora, por que as pessoas fazem isso? Isso não é fé. Por que elas pulam de paraquedas? É porque elas já viram que muitas pessoas pularam e não aconteceu nada. Então, baseado na probabilidade, ela faz isso. Essa é a crença, a fé humana. Mas a fé bíblica, sobrenatural, é uma fé, irmão, que ela vai contra a esperança. Ela vai contra a expectativa. A fé bíblica é coisa de maluco. É você botar o pé sem ver o chão. E nessa, quando você bota o pé sem ver o chão aparece. Está na conta de Deus. Se Deus disse que iria fazer, Ele vai fazer. Então Abraão vai sacrificar Isaque, crendo que Deus era poderoso para ressuscitar o menino. Porque se o menino era o filho da promessa, Deus não é homem para mentir a ponto de ressuscitar essa criança. Amém, irmãos? E nós? No que nós devemos crer? Então volta em Romanos 4. Nós estamos caminhando para o fim. Romanos 4, versículo 23. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, para Abraão, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Da mesma forma que Abraão creu que Deus poderia ressuscitar Isaque e prefiguradamente recebeu Isaque dos mortos, Paulo está dizendo que a nossa fé precisa também estar neste Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E o versículo 25 tem uma verdade teológica aqui extremamente profunda. Ele foi entregue à morte por nossos pecados. Mas olha o que o texto diz. E ressuscitado para a nossa justificação. Olha o que o texto está dizendo. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Muitas vezes, quando nós falamos do Evangelho, nós falamos assim, a morte de Jesus nos justifica. Mas o que o texto está dizendo aqui que nos justificou? A ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, meu irmão, é um aspecto central e importantíssimo do Evangelho. Sem ressurreição, você não seria justificado dos seus pecados. Sem ressurreição, você permaneceria nos seus pecados. E a pergunta é, por quê? Por que é a ressurreição de Jesus que nos justifica? E não necessariamente a sua morte. Pensa comigo aí, irmão. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Quando Jesus é crucificado e quando Jesus morre e ao terceiro dia ressuscita, o que a ressurreição de Jesus está nos dizendo? O salário do pecado é a morte. Se Jesus ressuscitou, se a morte não pôde prender Jesus, o que isso significa? Ele não tinha salário nenhum para pagar. Porque ele não tinha pecado, irmão.
Se Jesus não tinha pecado, a morte não tinha poder sobre Jesus. E por isso ele ressuscitou. E sabe por que isso é importante? Se Jesus não tinha pecado, mas ele morreu, sabe o que isso significa? Que a morte de Jesus não foi a morte por seus próprios pecados. A morte de Jesus foi por causa dos meus e dos seus pecados. E quando ele ressuscita, nós podemos ter a certeza, ufa, ele não tinha pecado e ele pôde levar o meu pecado, então. Se Jesus tivesse pecado, irmão, a morte dele seria por ele mesmo. Agora, o fato dele não ter pecado significa que a morte dele foi em nosso lugar, carregando os nossos pecados. E quando ele vence a morte e ressuscita, nós podemos dizer em alta e grande voz, deu certo. Nós somos justificados. Nós cremos naquele que ressuscitou Jesus dos mortos. E nós cremos que mesmo se nós morrermos e não recebermos aqui nessa terra aquilo que Deus nos prometeu, assim como ele ressuscitou Jesus, ele vai nos ressuscitar também. Irmão, Abraão vai ressuscitar para receber a terra, para ver a grande nação e para ver a bênção a todas as nações. E nós também um dia, se morrermos, iremos ressuscitar e receber tudo aquilo que Deus nos prometeu. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar.